Para entender o significado, então, que nós temos, o que foi dito de persona não grata e o que de fato ele pode representar para o cenário político, nós vamos conversar com a Karina Stange. Ela é professora de Relações Internacionais e assessora do Instituto Brasil-Israel. Professora, uma ótima noite. É um prazer recebê-la aqui diante de uma circunstância que gostaríamos que fosse diferente, mas é um mal-estar diplomático imenso. A primeira coisa que eu queria perguntar para a gente começar esse bate-papo é justamente desse retorno do diplomata brasileiro que está em Israel depois que foi solicitado pelo governo brasileiro. Nós já tínhamos uma situação que já era de um mal-estar, situação muito bem estabelecida. Essa vinda, esse retorno, esse pedido, torna a situação ainda mais delicada? Boa noite, muito obrigada pelo convite. Sim, essa é a primeira etapa de uma chamada de uma crise diplomática, né? O termo utilizado, né, na diplomacia é quando se chama o embaixador para consultas. Esse é o termo utilizado para essa ação que o governo brasileiro tomou agora de retorno do embaixador brasileiro em Israel para o Brasil. Então, é chamar para consultas. Então, nesse retorno agora, o Brasil não tem embaixador em Israel no momento e é o primeiro passo, então, de uma crise diplomática. Essa crise ela pode se agravar, incluindo novas etapas que podem culminar em um fim das relações Brasil-Israel, mas também pode estagnar, né? Então, o país pode ficar sem embaixador brasileiro ou também pode regredir. Então, pode voltar às relações como eram, dependendo de como a crise for administrada. Professora, quando a gente olha para essa mudança de cenário, saindo desse lugar onde nós estamos agora, de uma fala que foi constrangedora, de acordo com a comunidade internacional, em relação a uma comparação avaliadas por alguns como descabida, para que isso seja, de alguma forma, alterado e essa relação possa ser, mais uma vez, digamos que, recosturada para um ambiente que seja bom, é necessário, de fato, um pedido público de desculpas do presidente brasileiro para que isso seja, então, reformulado, porque nós já vimos a própria presidente do partido dizendo que, nesse momento, esse pedido de desculpas, ele não aconteceria. Sim, né? Israel já foi claro que para que as relações retomem ao que eram e que o presidente Lula não seja mais considerado persona não grata pelo governo israelense, é necessário um pedido de desculpas do próprio presidente Lula. Não um pedido de desculpas realizado pelo Itamaraty ou por outro órgão ligado ao governo brasileiro não será suficiente. Como foi o presidente Lula que fez a declaração, é necessário que a desculpa parta dele, né, para que as relações retomem ao que eram e a crise diplomática cesse. Nesse caso, não sabemos ainda se esse pedido de desculpas virá, o que se indica é que no momento não acontecerá, mas o governo israelense já foi categórico ao afirmar que sim, é necessário um pedido de desculpas. Professora, quando a gente olha para essa situação, a gente fica sempre olhando o cenário internacional para entender como as outras lideranças e quando a gente olha para a figura de presidentes, ou então de primeiro, ou então primeira-ministra, nesse instante, como eles vão se comportar diante de uma fala como essa e que nós vimos reverberando em vários canais internacionais. Quando a gente olha para isso, o New York Times, inclusive essa tarde, disse que o Brasil se alinhava a alguns outros países numa linha de condenar as ações envolvendo as atitudes que foram tomadas por Israel até aqui. Obviamente, isso, de uma linguagem muito popular, coloca ainda mais lenha na fogueira em um cenário que já, infelizmente, ele é muito bélico. Quando nós olhamos essa possibilidade, a senhora acredita que no movimento lido até aqui e conforme outras nações, de alguma maneira, lidam com a situação de Israel nesse momento, esse mal-estar, ele pode ficar ainda mais prolongado se o caminho continuar de condenação em relação aos questionamentos, como Israel conduz a operação militar? Sim. O Brasil ele já tinha feito outras críticas à operação militar conduzida por Israel e as críticas por si só não configuraram uma crise diplomática, né? O problemático neste caso foi a comparação feita pelo presidente Lula com o Holocausto, com as ações do Terceiro Reich de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Então, não foi tanto a crítica à ação de Israel, mas sim a crítica de comparar a ação de Israel com a ação dos nazistas durante o Holocausto, né? Evento que foi o genocídio dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial.
Então, a crítica por si só não é tanto um problema, né, para uma crise diplomática como a que vemos agora. O principal foi a comparação, porque compara os judeus que foram vítimas, né, no Holocausto, agora como algozes de um evento que, nas palavras do presidente Lula, seria tão ruim quanto, né? Seria um evento que das mesmas proporções. E isso foi muito ofensivo para Israel e também para a comunidade judaica internacional. Quando a gente olha, professora, para esse caminho, pelo menos o que vem se desenhando até aqui, a senhora acredita que essa aproximação, como nós falamos, ela pode partir de um pedido de desculpas. Mas hoje, pelo menos o que nós acompanhamos no ala do governo, o que eles chamaram de um espetáculo. Quando nós vimos a figura, então, do ministro de Relações Exteriores de Israel no Museu do Holocausto, ao lado do representante brasileiro, justamente dizendo que o presidente Lula se tornava uma pessoa não grata. E naquele momento ali, era uma informação muito forte, que vinha já como uma resposta à fala que foi avaliada como descabida por parte do presidente Lula. Quando a gente olha esse caminho que vem sendo construído, diante de tantas afirmações que são tão fortes, o pedido de desculpa seria o suficiente? Seria o primeiro passo, né? Como você colocou, seria o primeiro passo e um passo necessário para se pensar no fim de uma crise diplomática, né? E que o fim de um agravamento até dessa crise. Isso porque o governo brasileiro recebeu muito essa reunião no Yad Vashem, mas é necessário entender a partir da perspectiva de um judeu que é muito ofensivo comparar um evento, seja qualquer evento, seja não só a guerra de Israel com o Hamas, qualquer evento com o Holocausto. Porque o Holocausto, né, foi não só um genocídio, né? Temos muitos genocídios, infelizmente, na história da humanidade, mas foi um genocídio que proporcionou uma indústria, né, de morte, uma morte sistemática de pessoas inocentes, não só de judeus, mas principalmente de judeus. Então é muito ofensivo essa comparação, foi muito ofensiva. Então a reunião foi feita no Museu do Holocausto exatamente para mostrar o que foi o Holocausto e por que não é comparável à ação de agora, por mais que críticas possam caber à ação, né? Então o problema não é criticar, o problema é a comparação. Por isso que o pedido de desculpas pode ser que não seja suficiente, mas é o primeiro passo para se repensar nas ações. Mas infelizmente ainda não podemos prever esse pedido de desculpas. Professora Karina, eu queria agradecer muito o tempo e a disponibilidade para conversar com a gente, esmiuçar um pouco dos detalhes dessa situação diplomática que o Brasil se encontra nesse momento e quais são os possíveis próximos passos em relação a, quem sabe, resolver essa situação que nós sabemos que é muito delicada, principalmente envolvendo algo que é tão específico, que é tão caro para os judeus nesse momento. Muito obrigado por falar conosco. Muito obrigada pelo convite. Boa noite. Até mais.